uma nova Void Hunter chega no Zenless Zone Zero. Seu nome é Yi-Xuan e ela é a mãe perdida da Amy. Brincadeira? E embora ela não tenha esse título, seu poder, que é comparável com o da Miyabi, e o seu elemento Sépia, que é uma aprimoração do Éter, são todas as provas que precisamos. Mas, e no gameplay? Será que é tudo isso mesmo? Se você quer descobrir, então curta e se inscreva aqui nesse vídeo. Você vai aprender sobre o novo elemento, a nova classe, sobre o kit, a build, os motores, os truques e combos, showcase e a minha opinião se ela é mustable ou não para sua conta. Oi, eu sou Valentine e bem-vindos ao meu guia completo da Yi-Xuan. Yi-Xuan é a personagem mais bonita do jogo. Se você discorda, coloca um comentário aí que eu vou fazer questão de ignorar. Mas agora falando sério, Yi-Xuan veio com uma classe nova e com um elemento novo. Então para você não ficar perdido, vamos primeiro falar do seu elemento, Sépia, que na verdade é uma aprimoração do Éter. Da mesma forma que Geada é uma aprimoração de gelo. Tanto o dano quanto o bônus de dano de Sépia é calculado da mesma forma que o Éter, mas ele tem sua própria amplificação de anomalia. Então é possível fazer uma desordem com Éter, mesmo as duas causando corrupção. Destruidor é a nova classe de DPS do ZZZ. Ela veio com uma mecânica que difere muito dos outros personagens do jogo. Todo o dano da classe Destruidor não é calculada com base no seu ataque, e sim com base na sua força bruta. Força bruta é um atributo novo que substitui a perfuração, exclusivo da classe Destruidor. Esse atributo é convertido baseado em 30% do seu ataque. Embora isso possa parecer pouco, os especialistas em força bruta têm a capacidade de ignorar 100% da defesa do inimigo, e isso é simplesmente muito roubado, mas apenas contra inimigos que têm uma defesa alta. Repara em quanto dano ela causa nesse inimigo que tem defesa baixa. Agora vamos trocar para um mini boss. E o dano é exatamente o mesmo. Se isso ainda não te convenceu, que tal baixar um nível do boss para nível 10? Será que vai fazer alguma diferença? Eu acho que não. Mas é bom mencionar que não existe apenas uma forma de converter outros atributos em força bruta. A Yi-Xuan, por exemplo, que é o único destruidor do jogo, também converte 10% do seu PV em força bruta. E isso é muito importante na hora da build, mas vamos falar disso mais tarde. Yi-Xuan é com certeza a personagem mais complicada do jogo até agora. Ela tem vários ataques básicos, ataque ativado por esquiva, bloqueio no especial, algumas variações no especial reforçado e até 2 supremos. Então vamos por parte. Primeiro eu vou explicar como cada variação é ativada e depois explicarei melhor como usar nos combos. E para começar você precisa entender bem sobre os 3 recursos únicos que a Yi-Xuan tem. Começando pela adrenalina, que literalmente substitui a energia e pode acumular até 120. Como ela tem a sua própria regeneração, qualquer coisa relacionada à energia não funciona para Yi-Xuan. E o segundo recurso é a técnica, indicado por essa pequena barra abaixo da Yi-Xuan, e pode acumular até 120. 2 pontos de técnica são regeneradas a cada 3 pontos de adrenalina gasta. Então para completar 120 pontos de técnica, você precisa usar 180 pontos de adrenalina. E assim que ela encher, a barra vai ganhar essas asinhas maneiras, que indica que você pode usar o segundo supremo, supressão dos talismãs. Ele vai consumir todos os seus pontos de técnica, dá muito dano e redistribui o PV da equipe igualmente. E além disso, Yi-Xuan vai ganhar o ponto de Sépia, que permite utilizar o ataque básico Formação Sépia, uma versão aprimorada do ataque básico com a Lência da Nuvem de Tinta, que ajuda a recuperar muito a adrenalina. Então, já deu para entender que o playstyle da Yi-Xuan se baseia em gastar adrenalina, encher os pontos de técnica e usar o segundo supremo. Antes de começar, como eu já recebi mensagens perguntando sobre as abreviações que eu uso no meu vídeo, vou fazer uma nota com cada uma delas. Então preste atenção para não se perder lá pra frente. Agora vamos continuar falando do seu kit de forma individual, começando pelo ataque básico. O ataque básico comum ele tem a variação de 5 golpes. O interessante aqui é que depois do 5º golpe, a Yi-Xuan vai pular o B1 e o B2 indo direto pro B3. Essa sequência é ótima para você recuperar a adrenalina, principalmente porque é muito fácil cancelar ela com o especial. Você vai entender melhor a importância disso na hora que eu estiver explicando os combos. O ataque básico também tem mais 2 variações que são acionadas com a esquiva.
A única diferença entre eles, além dela simular 2 clones e abrir 2 asas de tinta, o que é bem mais legal, ela causa mais dano e recupera 7 de adrenalina por segundo, acumulando até 21. Agora vamos falar de uma das partes mais importantes do kit da Yixuan, seu especial reforçado. O especial reforçado da Yixuan tem 3 variações se você aperta em seguida, e causa muito dano. Você pode segurar o primeiro hit para você ganhar de volta um pouco de adrenalina, mas isso não é recomendado usar, e o motivo é bem simples. O especial reforçado da Yixuan é capaz de bloquear os ataques dos inimigos, e ao fazer isso ela recupera 10 pontos de adrenalina, mas tome cuidado que ela fica vulnerável quando o ataque acaba. Você também pode acionar o bloqueio 2 vezes seguidas, a segunda ativação não vai custar adrenalina. Essa é a maneira mais eficiente, mas eu sempre acabo usando o combo completo. Uma coisa bem interessante a mencionar é que quando você está sem adrenalina, a Yixuan vai ativar uma esquiva perfeita ao invés do bloqueio. Fique preparado para se esquivar de novo que ela fica vulnerável depois disso. Yixuan também tem um segundo especial reforçado. Ela vai criar essa bola de gás que dá muito dano. E a loucura aqui é que para ativar ele você precisa segurar o ataque básico. Tem 2 coisas que você precisa saber sobre esse ataque. O primeiro é que ele consome de 20 a 60 pontos de adrenalina, dependendo do tempo que você mantém pressionado, e ele causa 30% a mais de dano em inimigos atordoados. Eu sei que é muito para absorver, mas estamos chegando na parte final do seu kit. Yixuan tem 2 supremos. O Supremo 1 que gasta decibéis e o Supremo 2 que gasta pontos de técnica. Tem 2 coisas que você precisa saber aqui. A primeira é que quando você tiver tanto decibéis quanto pontos de técnica, a prioridade de ativação sempre vai ser do segundo Supremo. E ao usar qualquer um deles, a Yixuan vai ganhar 40% de dano crítico, que vai durar por 15 segundos. Agora que finalizamos seu kit, bora entender como é que a Yixuan gera pontos de adrenalina. Yixuan recupera 2 de adrenalina no combate, 10 de adrenalina com um bloqueio bem sucedido, 5 por trocar ela com uma assistência perfeita. Olha, uma informação interessante aqui. Se você for procurar por assistência perfeita na habilidade dos personagens, você não vai achar. Mas você vai achar tanto assistência defensiva quanto assistência evasiva. E ambas são consideradas assistências perfeitas. Continuando, Yixuan recupera 2 de adrenalina por segundo por 10 segundos após um supremo de qualquer outro integrante da equipe. Ela ganha mais 10 por aplicar corrupção, que é a anomalia éter, ganha mais 5 por esquiva perfeita e ganha mais 7 de adrenalina por 3 segundos ao gastar o ponto de sépia utilizando o ataque básico aprimorado, aquele que você tem que segurar a esquiva. Yixuan é exatamente como um pássaro. Se você não aprender a voar, vai ficar preso ao chão. E essa parte dos combos vai ser muito importante para você. Eu falo isso porque eu mesmo achava que sabia jogar com ela, até eu pegar e pesquisar um pouco mais a fundo e ver que tinha muita coisa que eu tava fazendo que tava muito errado. Mas vamos começar com alguns truquezinhos que vai ajudar muito na rotação. Durante o ataque básico da esquiva, você pode cancelar a animação trocando de personagem. Isso ajuda muito a manter o dano na hora de aplicar os buffs. Mas tome cuidado, ela tem anti-interrupção, mas ainda pode ser interrompida. Mas, pelo que eu reparei, depois da troca ela fica invulnerável. Esse ataque também tem o melhor controle de campo do jogo, o que é muito importante principalmente na defesa Xiu. Agrupar os inimigos no começo do combate vai fazer uma diferença de pelo menos 30 segundos. E quando você tiver com ponto de sépia, se você usar logo depois do terceiro hit do ataque especial, ele vai cortar a animação. Só lembrando que durante essa animação, Yixuan fica completamente invulnerável. Agora, falando das rotações dos combos, existem 2 tipos, a rotação fora do atordoamento e a rotação durante o atordoamento. Aqui eu comecei segurando o especial reforçado para economizar na adrenalina, mas ainda assim isso é opcional e depende muito da luta, já que não dá para levar o pé da letra, porque durante a luta temos que improvisar várias vezes. Mas o combo fora do atordoamento ficaria mais ou menos assim. Use o combo do ataque básico até o momento de você usar o especial reforçado 1 para bloquear o ataque dos inimigos. Você pode aproveitar e combar a parte 2 e 3 em seguida. Use a assistência perfeita para ajudar na recuperação de adrenalina. Assim que você encher os pontos de técnica, use o Supremo 2. Então, em algum momento, gaste o ponto de sépia segurando a esquiva e comece a acumular recursos para a janela de atordoamento. E durante a janela de atordoamento temos 2 combos, um simplificado e outro avançado. No simplificado você pode atordoar com a Yixuan, trocar para alguém, depois trocar para ela de volta, cancelar, usar seus 2 supremos se você tiver,
e com Barno especial reforçado 2, gastando toda a sua adrenalina. E se por algum motivo o atordoamento vai acabar antes do especial reforçado 2, solte antes para você aproveitar o dano da explosão. Na rotação avançada, você precisa ter um pouco mais de adrenalina e tomar muito cuidado para não começar o ataque em cadeia com a Yixuan. Comece com outro personagem, troque para a Yixuan, cancele, use o ataque especial reforçado 2 antes de ele estourar, troque de personagem, utilize o ataque pesado para acionar novamente um ataque em cadeia, entre de novo com a Yixuan, gaste o seu supremo, infelizmente não é sempre que você vai ter os dois, e depois disso é só terminar de gastar os seus recursos com o especial reforçado. Como toda luta é dinâmica e muda bastante, temos sempre que ficar adaptando a rotação, seja por causa do boss ou por causa dos outros membros do seu time. Ao usar um atordoador, por exemplo, você naturalmente vai atordoar mais rápido, e isso por si só já vai mudar a sua rotação. Talvez você não tenha notado isso antes, porque isso afeta os personagens de forma diferente. Só que isso afeta tanto a Yixuan que ficou difícil não notar. Não que isso seja ruim, afinal, ela tem variações em quase todas as suas habilidades e até 2 supremos. Mas aposto que você quer saber a prioridade das habilidades. Na hora de upar as habilidades da personagem, às vezes a gente pode ficar confuso, mas sempre podemos contar com os recomendados. Com exceção de alguns personagens anômalos, você pode seguir isso aqui, mas é sempre bom entender qual dessas habilidades vale a pena você colocar no máximo. E é por isso que eu priorizei colocar a habilidade principal e o supremo no máximo, seguindo pelo seu ataque especial reforçado, que são as suas maiores fontes de dano, depois o ataque básico, que é bom, mas não precisa maximizar, em seguida a esquiva e por último a assistência. Mindscape ou motor assinatura? Qual é o melhor investimento para Yixuan? Se você já se fez essa pergunta, bora entender primeiro como o Mindscape 1 funciona. Yixuan ganha 10% de taxa, um Supremo 2 no início do combate e um ataque extra que pode ser ativado fora do campo que ajuda na regeneração de adrenalina. A M1 dela é muito boa, mas mesmo assim não é o suficiente para ser melhor que sua assinatura, que além de dar muito PV e bastante taxa crítica, ele também aumenta o dano éter e o dano éter bruto. É quase como se ele estivesse multiplicando seu multiplicador de dano. Entretanto, se você estiver querendo a M2, bom, se você for mirar na M2 direto, sim, ela consegue substituir o motor. E já vou aproveitar aqui para explicar uma coisa bem interessante. Na M2, ela ignora 15% da resistência éter. Mas se você está pensando, pô, ela não ignora 100% da defesa? Resistência e defesa são coisas diferentes. Se liga nisso aqui que você vai entender melhor. A diferença do dano contra o inimigo que tem fraqueza éter contra o inimigo que não tem é absurda. Em outras palavras, ignorar 15% de resistência a éter é a mesma coisa que o inimigo ter 15% de fraqueza a éter. A M3 e a M5, como sempre, são apenas uma barreira para você chegar na M6. A M4 é apenas um pouco melhor do que a M3 e que a M5, e na M6 a Yixuan vai estar batendo pelo menos o dobro. Ela ganha um Supremo 2 extra a cada 30 segundos e tem a sua força bruta aumentada em 20%. Chegou a hora de falar sobre os motores. E como já citei o motor assinatura antes, então vamos ver as outras opções que a Yixuan tem. Começando pelo motor craftável. Ele dá dano crítico e aumenta bastante o dano quando o inimigo tem menos de 50% de vida. E por ser craftável, pegar o refino máximo não é problema. O único problema dele é que ele não funciona direito no investida mortal, o que nos leva para a segunda opção, o motor do passe. Isso aqui dá PV e aumenta a força bruta. O único problema é que ele é do passe, já que para você pegar o refino máximo, bom, você vai gastar um dinheiro e vai demorar um tempo. O que nos leva para a terceira opção, mas já aviso, esse é apenas se você já tiver ele. Caso não tenha, não gaste seu ticket nele. E o motor que eu tô falando é o da Nekomata. Esse motor é provavelmente o motor mais esquecido de todas as contas. Comente se eu estiver errado. Mas pelo motivo da Yixuan escalar melhor com taxa crítica e ele também ter um ataque base mais alto, ele compete e até ganha por pouco das opções anteriores. O que significa que a diferença do motor assinatura para os motores free to play é bem grande. Cerca de 25% do seu potencial. Então pessoal, assim como a Miyabi, não esquipe a assinatura da Yixuan. Finalmente chegou na hora de buildar a nossa Yixuan. E quando falamos qual é o melhor disco para ela, 4 peças do Fábulas de Yunkui é a melhor opção disparada, já que esse set foi feito especialmente para ela. Ele dá HP, taxa crítica e força bruta.
Agora, quando falamos de duas peças, temos algumas opções, mas eu só indico 3, já que esses atributos escalam muito melhor do que os outros, que seria PV e ataque percentual. Então, as melhores opções são Tecno Pica-Pau, que ajuda com a taxa crítica, Canção da Espada do Ramo, que ajuda com dano crítico, e Metal Caótico, que ajuda com dano éter. No disco 4 é taxa crítica ou dano crítico, depende se você tem um motor ou não. No disco 5, dano éter é bem melhor do que PV e ataque, até com atributos piores ele se sobressai, e pontos de vida é o melhor para o disco 6, já que PV escala força bruta bem melhor do que ataque. E sobre os atributos secundários, você deve priorizar taxa e dano crítico, em seguida o PV, em seguida ataque percentual e por último o PV flat, que chega até bem perto do ataque percentual, o resto você pode ignorar. Uma coisa muito importante para você levar em consideração é tentar manter a taxa crítica por volta de 50% e o dano crítico por volta de 160%. Isso se você tiver o motor assinatura dela, porque ela vai ganhar 12% de taxa do set e 20% de taxa do motor assinatura. Embora seu PV, que aumenta sua força bruta, seja bem importante, não se compara com o valor da taxa e do dano crítico. Então você não precisa focar na força bruta, mas quanto mais você tem, melhor. Se tratando de time e sinergia, infelizmente a Yixuan tem poucas opções, afinal ela é a primeira personagem da classe Destruidor, e no momento só temos Pan Ninghu, que tem sinergia boa com ela, já que ele foi feito para buffar Destruidor. E depois dele, o melhor suporte é a Astra. Infelizmente, os 1200 pontos de ataque que a Astra dá tem pouca relevância para Yixuan, mas mesmo assim ela compensa com o dano geral e o dano crítico que ela dá pro time. E um detalhezinho bem interessante é que você pode usar o motor da Nicole na Astra para buffar um pouco mais o dano da Yixuan. E uma outra personagem que tem uma boa sinergia com a Yixuan é a Pulcra, mas ela precisa estar em M6. A Trigger, a Tini e até mesmo a Coleda funcionam com a Yixuan por causa do atordoamento. A Nicole também funciona. Infelizmente a redução de defesa dela é inútil, mas ela também provê outros buffs, como taxa crítica e dano éter. Eu preparei 2 showcases para vocês, mas antes gostaria de mostrar a build do meu panda. Infelizmente o meu panda não tá em M6 e eu não tive recurso para upar ele. E mesmo assim, com essa build provisória e com motor nível 40, foi o suficiente para eu completar a investida mortal com uma pontuação decente. Nesse time eu percebi algumas coisas, e a primeira é que eu ainda estou indeciso aonde que eu coloco o panda, já que tanto ele quanto a Pulcra puxam um personagem anterior, só que a Pulcra puxa com todas as suas habilidades, seja Supremo, Assistência e Especial Reforçado. E como o meu panda não tem o motor dele, na verdade tem, só que não tá upado, eu senti uma falta gigantesca de geração de energia. E isso com certeza impactou muito na rotação e na pontuação final. E se você tem um panda bem upado, provavelmente você deve estar fazendo uma pontuação muito melhor que a minha. Comenta aí embaixo qual pontuação que você fez com o time Yixuan, Panda e Pulcra. E nesse gameplay também a minha rotação não estava otimizada. E a rotação para Yixuan faz muita diferença. Eu cheguei a fazer pontuações com diferenças de 10k, simplesmente por causa da rotação. Então, como a minha rotação com esse time não tá maximizada, eu só queria te mostrar o crime. Então vamos parar de enrolar e bora pro final da luta. Se com esse timinho fraco ela já tá fazendo 30k, imagina depois de upar, buildar e melhorar a rotação. Agora o segundo showcase foi com um time bem peculiar, e você já deve ter percebido que eu mudei a minha rotação inicial. Usar o ataque aprimorado dessa forma ajuda muito a Yixuan manter o dano, enquanto o outro personagem entra no campo. Se você aproveitar direito essas janelas de tempo, você consegue aumentar muito o dano da sua equipe, e melhora muito de acordo com o personagem que vai entrar. Por exemplo, a minha Nicole está com build de DPS, então ela consegue causar um dano bem interessante e ainda por cima buffar um pouco a Yixuan. E como sabemos, a Astra facilita muito esse tipo de gameplay. Mas depois eu vou testar com outros personagens além da Nicole, para ver como é que fica. Quem sabe uma Burnice. Infelizmente eu não tenho a Vivian para testar. Mas agora falando um pouco da Yixuan, essa personagem é incrível, forte, extremamente versátil e muito divertida. Ela tem tanta skill para você usar que a luta nunca fica chata, porque toda hora você tá fazendo uma coisa diferente. Com certeza a Evelyn perdeu seu posto de personagem mais complicada do jogo. E se ela já faz tudo isso sem time, pessoal, imagina quando ela tiver um time legal. E nem vai precisar esperar muito, já que a Jufufu está chegando. E acabou de sair o Drip Mark da Yuzuha, uma nova assistente para o ZZZ, e com certeza ela vai combar com a Yixuan. Não só com ela, mas para quem estava querendo uma segunda Astra, não vai poder esquipar a Yuzuha.
E de aparência e estilo, ela tá muito aprovada. Eu já quero. E tem uma coisa que eu gostaria de perguntar. Quem vocês acham que é mais forte? Yi-Xuan ou Miyabi? Se você é do time que respondeu Yi-Xuan, você errou. E se você é do time que respondeu Miyabi, você também errou. Pessoal, vocês precisam entender a importância que a classe Destruidor tem no jogo. Embora ignorar a defesa seja algo muito roubado, ao mesmo tempo não é. Isso vai depender exclusivamente dos inimigos. Então, para aqueles inimigos com a defesa alta, Yi-Xuan vai se sair melhor do que a Miyabi. Porém, contra aqueles inimigos que não têm a defesa tão alta, a Miyabi com certeza vai se sair melhor que a Yi-Xuan. Eu vou fazer agora com vocês uma analogia que acabei de pensar. Imagina que tem 3 pessoas, uma segurando um papel, a outra segurando uma madeira e a outra segurando uma placa de metal. E o desafio era causar o maior dano possível nesses 3 objetos, e somente 2 armas eram permitidas, uma espada e uma pistola. No primeiro desafio, a espada cortou o papel ao meio facilmente, enquanto o tiro da pistola atravessou fazendo um buraco. No segundo desafio, novamente a espada cortou a madeira com facilidade, enquanto o tiro da pistola fez apenas um buraco. E no terceiro e último desafio, a placa de metal, essa a espada não conseguiu cortar, só fez um amassado, enquanto o tiro da pistola, novamente, fez o mesmo buraco. Entenderam a mensagem dessa analogia? Curtiram? Comenta aí pra mim saber. Mas resumindo, elas são armas diferentes, que produzem resultados diferentes. Então, na minha sincera opinião, a Yi-Xuan é must pull para a sua conta. Bom, falei tanto que a luta já tá quase acabando, então eu vou deixar vocês ver o finalzinho e já me despeço aqui. Obrigado pela audiência, espero de coração que tenham gostado, e se gostou, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Até a próxima, Valentine out!